Você já viu um Fenemê, cabine alta, volante do tamanho de uma roda de carroça, 3 letras em metal afixadas na grade do radiador. FNM, Fábrica Nacional de Motores. Era um caminhão brasileiro fabricado por uma empresa criada pelo governo em 1942, numa fábrica ao pé da serra, em Xerém, no Rio de Janeiro. Não era uma montadora qualquer. Era a primeira indústria automobilística do país. O lugar onde trabalhadores brasileiros aprenderam a montar motores em série. Em 1958, 3.990 caminhões saíram de Xerém. No segmento dos pesados a diesel, o Fenemê dominava as estradas. Sua presença, porém, era bem menor quando comparada com toda a frota brasileira, formada sobretudo por caminhões médios a gasolina. A fama nasceu num segmento específico, mas nasceu de máquinas que cruzaram o país de verdade. No dia 10 de outubro de 1968, o governo militar assinou o ato final que transferiu o controle da fábrica para a Alfa Romeo, da Itália. 82,46% do capital mudaram de mãos. O preço foi de os 36 milhões pagos em 5 anos. A primeira parcela só venceria 2 anos depois. Não houve concorrência pública. A operação correu sob sigilo. Renault, Citroën, Chrysler e Volvo haviam demonstrado interesse ou apresentado propostas, mas foram desconsideradas. O Decreto-Lei número 103 já havia colocado a FNM à venda em 13 de janeiro de 1967, ainda no governo Castelo Branco. A execução ocorreu no governo Costa e Silva, conduzida pelo ministro da Indústria e do Comércio, o general Edmundo de Macedo Soares. Não há uma assinatura que permita dizer que Costa e Silva decidiu tudo pessoalmente. Houve uma cadeia política e administrativa, iniciada num governo e concluída no seguinte. 20 anos depois da transferência, os últimos caminhões ligados à FNM saíram com outro nome, Iveco. A fábrica de Xerém deixou de produzir veículos. A acusação parece simples. O governo vendeu uma indústria nacional e ela desapareceu nas mãos da Fiat. Mas, antes da assinatura, a FNM já montava projetos da Alfa Romeo havia 16 anos. Scania e Mercedes-Benz já avançavam no mercado brasileiro. A pergunta não é se a venda aconteceu, é o que ela realmente destruiu. As letras FNM sobreviveram ao tempo. A fábrica que as colocava ali, não. Você já cruzou com um Fenemê numa estrada de pista simples? Ou conhece alguém que dirigiu? Quem ouviu aquele diesel trabalhando numa subida lembrava do som antes mesmo de enxergar a cabine. O volante exigia os 2 braços. O motorista lidava com um caminhão pesado em estradas estreitas, muitas ainda sem pavimento. Na oficina, o mecânico reconhecia falhas pelo ritmo da marcha lenta. Na boleia, o caminhão carregava mercadoria, mudança, safra e a expansão de um país que abria caminhos para o interior. O auge veio em 1958, com 3.990 caminhões produzidos. Entre 1956 e 1960, mais de 15 mil pesados de desenho Alfa Romeo saíram de Xerém. O modelo que ficou na memória foi o D1000, lançado em 1957, motor diesel de 6 cilindros, bloco de liga de alumínio, 7 mancais, 11.050 centímetros cúbicos e 150 cavalos. Essa máquina não apareceu pronta. Em 1949, a FNM montou o D7300, primeiro caminhão fabricado em série no Brasil, sob licença da italiana Isotta Fraschini. Quando a parceira faliu, a empresa firmou um acordo com a Alfa Romeo. A produção sob a nova licença começou em 1952. O projeto vinha de fora, mas a fabricação foi ganhando raízes brasileiras peça por peça. No começo, chegavam lotes desmontados e componentes italianos. Depois vieram pneus, baterias, molas, radiadores, rodas, tambores de freio, tanques e sistemas de exaustão feitos no país. A FNM também fabricava peças para outras marcas e ajudava fornecedores nacionais com assistência técnica. Ao redor do caminhão cresceu uma rede de oficinas, fabricantes de cabines e empresas de autopeças. A cabine era parte dessa história. A FNM aceitava carrocerias de diferentes fornecedores, entre eles Brasinca e Drula, e isso deu ao Fenemê mais de um rosto. Havia, porém, um traço impossível de confundir. As letras grandes na grade. Elas vinham de uma prática da Isotta Fraschini.
Mas nas estradas brasileiras passaram a anunciar outra coisa. Antes de o caminhão virar a curva, o nome já chegava. Em Xerém, um ferramenteiro da linha de motores sabia o ponto de resfriamento da liga de alumínio pelo brilho do metal fundido, não apenas pelo instrumento. Sabia reconhecer a regulagem da bomba injetora pelo som da marcha lenta. Era uma perícia construída no chão da fábrica, repetida por anos e transmitida de um trabalhador ao outro. O BNDE financiou a ampliação da capacidade e a moderna linha Transfer de usinagem, inaugurada em 1962. A fábrica deveria saltar de 3.600 para 7.200 veículos por ano. A capacidade instalada cresceu, mas ocupá-la exigia dinheiro, continuidade administrativa e produtos renovados. Esses três elementos começariam a faltar. Em 1966, os caminhões chegaram a 96,9% de componentes nacionais. O número mede o quanto a fabricação havia avançado no Brasil, mas não transforma a história numa autonomia completa. O motor ainda dependia de um desenho italiano. Durante parte dessa caminhada, virabrequim e componentes de alumínio também vieram da Itália. Nos automóveis, o conteúdo nacional em valor era de 72,4%, o pior índice do setor. Não era uma fábrica estrangeira apenas montando caixas. Não era uma tecnologia inteiramente criada aqui. Era uma indústria brasileira que aprendera a fabricar quase todo o caminhão a partir de um projeto licenciado. Esse limite ficou exposto quando a concorrência chegou. A Mercedes-Benz produzia no Brasil desde 1956. A Scania-Vabis iniciou a produção de pesados em 1959. O pico da FNM ficou para trás. Depois de quase 4.000 caminhões em 1958, a produção recuou. Enquanto a FNM se mantinha perto de 1.000 a 2.000 caminhões por ano, a Mercedes-Benz passou de 4.329 em 1965 para 10.700 em 1968. O Fenemê dominara o segmento pesado quando quase não havia concorrência nacional. Continuou reconhecível quando perdeu essa vantagem. A estrada guardou a imagem do gigante. Dentro da fábrica, a distância tecnológica e financeira já aumentava. O brilho do auge era genuíno. A origem do que fazia o caminhão andar, não. O nome central da venda não é o de um presidente, mas o do general Edmundo de Macedo Soares, ministro da Indústria e do Comércio. Foi ele quem conduziu a operação e publicou uma brochura para justificá-la depois que o anúncio provocou reação. Em 13 de janeiro de 1967, ainda sob Castelo Branco e 2 meses antes da posse de Costa e Silva, o Decreto-Lei número 103 colocou a FNM oficialmente à venda. A decisão fazia parte de uma política que defendia a retirada do Estado de setores nos quais sua presença pioneira já não seria necessária. A FNM havia aberto o caminho. Agora, dizia o governo, empresas privadas poderiam continuar. O contexto era mais áspero dentro dos portões. Depois do golpe de 1964, 500 empregados foram demitidos sob acusação de subversão. O crédito apertou. Investimentos foram bloqueados. As crises de capital de giro voltaram e a falta de dinheiro passou a servir de argumento para a transferência. Macedo Soares trazia ainda um vínculo incômodo. Anos antes, fora vice-presidente da filial brasileira da Mercedes-Benz, concorrente direta da FNM. Esse passado caracteriza um conflito de interesse no contexto da operação, não prova dolo. O fato precisa permanecer no tamanho que os registros permitem. Dentro do próprio regime, havia resistência. O major-engenheiro Jorge Alberto Silveira Martins, presidente da FNM, defendia a recuperação da empresa. Setores nacionalistas das Forças Armadas também se opunham à venda. Mas a política econômica prevaleceu e a crise que justificava a saída do Estado havia sido agravada pelas restrições impostas pelo próprio Estado. O contexto explica a decisão, não a absolve. E havia um teste técnico pronto para mostrar outra saída. Antes da venda ser anunciada, alguém dentro do próprio governo disse que a FNM dava para salvar. Em abril de 1967, 3 meses depois do decreto, Macedo Soares nomeou um grupo para avaliar a FNM. Eram 3 engenheiros militares e um economista do BNDE. Eles deveriam examinar a fábrica e propor o que fazer. A conclusão foi direta: a recuperação era viável.
O grupo traçou medidas de curto, médio e longo prazo para reorganizar a empresa. Elas exigiam recursos públicos, justamente o tipo de investimento que a política econômica queria reduzir. No mês seguinte, um novo presidente foi nomeado com a mesma missão. As duas avaliações chegaram ao mesmo ponto. Xerém podia continuar. O texto integral desses relatórios não está aberto. Restam o registro da existência do grupo, suas conclusões e a fala posterior de Macedo Soares. A solução não encontrou eco no governo. A resposta técnica esbarrou numa decisão política que já seguia na direção da venda. Em maio de 1968, a transferência para a Alfa Romeo foi anunciada. Em 29 de julho, as partes assinaram a promessa de cessão do controle. Em 10 de outubro, depois das demissões exigidas pela compradora, veio o ato final. Havia alternativas sobre a mesa. Renault e Citroën propunham associações, inclusive a fabricação nacional de 3 modelos franceses. Chrysler e Volvo também demonstraram interesse. Nenhuma recebeu o mesmo avanço. A Alfa Romeo, parceira tecnológica havia 16 anos, foi escolhida sem concorrência pública. Não era uma profecia sobre o fechamento em 1988. Não era garantia de que dinheiro público resolveria tudo. Era uma avaliação oficial dizendo que a recuperação ainda podia ser tentada e ela foi deixada de lado. O aviso foi dado em abril. Em outubro do ano seguinte, a assinatura aconteceu do mesmo jeito. A transferência não fechou a fábrica naquele dia. Ela mudou quem podia decidir se a fábrica continuaria aberta no futuro. Em 10 de outubro de 1968, 82,46% do capital passaram para a Alfa Romeo. O governo receberia o Leceno 36 milhões ao longo de 5 anos e a primeira parcela venceria apenas 2 anos depois. Benefícios fiscais e facilidades de importação seriam mantidos. Antes de assumir, a compradora exigiu uma redução do quadro de pessoal. O preço está documentado. Chamar a operação de barata exigiria comparar ativos, dívidas, obrigações e valor da empresa na mesma data. Essa conta completa não existe. O que se pode medir são as condições: pagamento parcelado, carência de 2 anos, benefícios preservados e demissões feitas antes da posse. Com o controle, a pergunta sobre cada produto mudou de endereço. Antes, investimentos e permanência respondiam a uma empresa controlada pelo governo brasileiro. Depois, respondiam à estratégia da Alfa Romeo em Milão. A diferença apareceu naquilo que chegou a Xerém. Em 1972, os caminhões receberam uma cabine nova no Brasil. Nova para o Fenemé, mas já abandonada pela Alfa Romeo na Itália. A cabine anterior, criada em 1955, havia sobrevivido 17 anos. A atualização manteve a linha viva, porém não colocou a fábrica na dianteira tecnológica. A gestão Alfa não foi apenas abandono. Introduziu direção hidráulica de série, mexeu nos modelos e manteve a operação por 18 anos. Também prometeu produzir cerca de 4.800 veículos em 1969. A produção anual, contudo, ficou perto de 2.800. Era superior à média dos últimos anos estatais, mas não repetia o auge de quase 4.000 caminhões de 1958, nem acompanhava o salto dos concorrentes. Em março de 1973, veio a mudança que ligaria o título ao fim da história. Um acordo deixou a Alfa Romeo com 51% das ações, a Fiat com 43% e os minoritários com 6%. A Fiat não comprou a FNM em 1968. Ela entrou 5 anos depois como sócia relevante e a área de veículos comerciais acabou integrada ao seu braço industrial. 3 anos depois, a Fiat abriu sua grande operação brasileira em Betim. Xerém e Betim não eram fábricas idênticas, mas pertenciam a uma mesma estratégia industrial. A antiga FNM deixava de disputar recursos apenas contra empresas de fora. Passava a disputar espaço dentro da estrutura dos próprios controladores italianos. Ao mesmo tempo, a Alfa Romeo enfrentava dificuldades na Europa. A empresa era controlada pelo IRI, órgão estatal italiano, e acumulava prejuízos. Isso ligou o futuro de Xerém a uma crise que os trabalhadores brasileiros não criaram e não podiam resolver. Em 1986, Romano Prodi, presidente do IRI, transferiu a Alfa Romeo para a Fiat. A decisão foi tomada na Itália para reorganizar uma fabricante italiana em crise.
Junto com fábricas, marcas e contratos, a Fiat consolidou o controle sobre o que restava da antiga FNM. 2 anos depois, em 1988, os últimos caminhões, ligados à sigla brasileira, foram rebatizados Iveco, Divisão de Veículos Industriais da Fiat. A produção de veículos em Xerém terminou. A venda de 1968 não saltou diretamente para o fechamento. Entre uma data e outra, houve manutenção da fábrica, atualizações, concorrência crescente, crise europeia e uma nova consolidação empresarial. Ainda assim, a sequência tem direção. Em 1968, o Brasil transferiu o controle à Alfa Romeo. Em 1973, a Fiat entrou com 43%. Em 1986, absorveu a Alfa. Em 1988, a linha terminou sob a marca Iveco. Cada passo reduziu a capacidade de Xerém decidir o próprio destino. Não foi uma queda provocada por uma única assinatura. Não foi apenas a marcha normal da concorrência. Foi uma empresa já frágil, entregue a uma cadeia de decisões cujo último centro ficava fora do Brasil. A crise da Alfa na Europa e a estratégia mundial da Fiat também pesaram no encerramento. Os números financeiros detalhados de Xerém ao longo desses 20 anos não estão abertos. Atribuir uma porcentagem da queda a cada causa seria inventar precisão. Mas a sucessão societária é concreta, datada e termina onde a produção termina. A venda oficializou uma dependência tecnológica antiga e deslocou o poder de decidir. A concorrência diminuiu o espaço do Fenemê. A falta de investimento brasileiro enfraqueceu a fábrica. A crise italiana preparou a consolidação. A Fiat deu o passo final. 20 anos depois da venda, a Fiat tinha absorvido a Alfa Romeo e a FNM virou Iveco. O caminhão continuou saindo da linha, com outro nome. A cronologia cabe em 4 datas. 1968, Alfa Romeo. 1973, entrada da Fiat. 1986, absorção da Alfa. 1988, fim da produção em Xerém. Para quem trabalhava ali, porém, o desaparecimento foi medido em máquinas desligadas e postos que deixaram de transmitir uma profissão. A média anual da fase alfa ficou perto de 2.800 veículos. A fábrica continuou viva, mas nunca recuperou a posição que tivera antes da chegada de Scania e Mercedes-Benz. Quando o mercado brasileiro cresceu, os concorrentes cresceram mais rápido. Na linha de motores, o ferramenteiro que reconhecia o ponto de resfriamento do alumínio pelo brilho foi ficando sem linha para operar. A linha Transfer, inaugurada em 1962, perdeu função. O conhecimento acumulado não desapareceu de uma vez, saiu com cada trabalhador e com cada máquina que parou. Quando a produção terminou, não havia outra fabricante brasileira de caminhões pesados com projeto próprio para receber aquela cadeia de experiência. O trabalhador podia levar sua habilidade para outra empresa, mas já não decidia o desenho do motor, a compra da máquina ou o futuro do produto. Essa parte ficava nas matrizes estrangeiras. Hoje, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, MAN, Iveco e Volkswagen Caminhões pertencem a grupos de fora do país. O caminhão pode ser montado aqui, empregar brasileiros e usar fornecedores locais. A escolha do projeto e dos grandes investimentos, porém, continua ligada a Stuttgart, Södertälje ou Turim. Isso chega à vida de quem nunca entrou em Xerém. Câmbio, componentes, royalties e decisões de investimento atravessam o custo do veículo que leva comida, combustível e remédio pelas rodovias. A perda da FNM não explica sozinha o preço do frete, mas retirou do país um centro brasileiro capaz de escolher qual caminhão desenvolver. Entre 1968 e 1988, a FNM perdeu o nome, o controle e o motor. Restaram Xerém e um diesel que ninguém mais projeta aqui. A venda de 1968 foi um fator relevante e acelerou uma crise que já existia. Ela não criou a dependência tecnológica. A licença da Alfa vinha de 1952. Não derrubou sozinha o Fenemê. Scania e Mercedes-Benz já avançavam desde o fim dos anos 1950, mas sem a venda e a cadeia que levou o controle à Fiat, o encerramento não teria sido decidido em Turim. O governo Castelo Branco abriu a venda. O governo Costa e Silva a executou. Macedo Soares conduziu a operação. A Alfa Romeo manteve a fábrica por 18 anos, mas não recuperou sua liderança.
A crise italiana levou a Alfa à Fiat e a Fiat encerrou a linha 2 anos depois. O peso de cada causa foi diferente. A transferência de controle amarrou todas elas. Em 2008, o nome FNM reapareceu como Fábrica Nacional de Mobilidade, associado a caminhões elétricos fabricados pela Agrale, no Rio Grande do Sul. Voltou o emblema, não a antiga fábrica de Xerém, nem a cadeia industrial que crescera ao redor dela. Você chegou a ver um Fenemê na estrada? Conhece alguém que dirigiu ou trabalhou na FNM? O que restou na sua memória? O emblema com as letras FNM voltou em 2008, num caminhão elétrico fabricado pela Agrale. As letras sobreviveram. A fábrica que sabia fazê-las significar alguma coisa, não. Linhas 1-125.